Como que você pode ganhar mais dinheiro com ações e ao mesmo tempo ter mais segurança? Será que isso é possível? A resposta é sim. Nesse vídeo eu vou te explicar como que faz para você escolher as ações que vão te dar mais dinheiro, que vão se valorizar mais e ao mesmo tempo com um risco menor, com um risco muito mais baixo. Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais dinheiro com ações depois que você assistir esse vídeo aí, desde que você bote em prática, desde que você execute o que eu vou te ensinar nele aqui. Então acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre isso. E se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, também sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar e também sou investidor há quase uma década. E aproveitando aqui para pedir um grande favor para vocês, né, se você não é inscrito no meu canal ainda, não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal. Dessa forma vai me ajudar muito, né, a crescer meu canal e ao mesmo tempo te manter informado aqui com os novos vídeos que eu vou fazer aqui, já que o YouTube vai te avisar se você for um inscrito. Dá um like aí, porque isso me ajuda demais também. Então se inscreva e dá um like para ajudar esse canal a chegar a mais pessoas aí. Então vamos lá para o nosso vídeo. Todo mundo que investe em ações, com certeza está buscando um bom retorno, né? Inclusive um retorno superior àquele que a renda fixa pode dar. Inclusive, com certeza, você que investe em ações está buscando um retorno maior do que aquele que a renda fixa pode te dar. Porque senão seria muito simples, né? Se você buscasse o mesmo retorno da renda fixa, você iria colocar seu dinheiro na renda fixa e ficar ali sem risco, ganhando um bom dinheiro. Mas se você quer correr um pouco mais de risco e está investindo em ações, você está buscando um maior retorno, obviamente. E por isso, o investidor de ações, aquele investidor que coloca o seu dinheiro em ações, ele está naturalmente ali, ele entende que ele está correndo mais risco para ter um maior retorno. É óbvio essa comparação, essa simulação. Renda fixa, menos risco, menos retorno. Ações, mais risco, mais retorno. E é óbvio que nos nossos investimentos existe essa equação aí. Normalmente, quanto mais risco você tem, maior a expectativa de retorno para aquele risco que você está correndo. E o contrário também é verdadeiro. Mas eu vou te dizer uma coisa. O investidor de ações. Existem 4 tipos de ações que você pode investir hoje, tá? E eu vou te mostrar esses 4 tipos. E só um desses tipos é aquele que faz você ganhar mais dinheiro com um risco muito baixo, né? Com mais segurança e mais previsibilidade, inclusive. Então eu vou mostrar para vocês aqui essa imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. O primeiro tipo de ação que você pode investir hoje são ações com baixo potencial de retorno e baixo risco. O segundo tipo são ações com alto potencial de retorno e um alto risco, não um elevado risco. Então você está correndo muito risco para ter muito retorno. O terceiro tipo é o pior de todos, né? É ações com baixo potencial de retorno e um alto risco. E o quarto tipo de ação é aquele que você pode ganhar muito dinheiro com baixo risco. São ações com alto potencial de retorno e baixo risco. Então aí, obviamente, vocês viram que a 1 e 2 são as intermediárias, né? E a 3 é a pior de todas, mas é a que as pessoas mais escolhem, e eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês. A 3 é a que as pessoas mais escolhem e é a que elas mais perdem dinheiro, né? Com um risco muito grande. E a 4 é o melhor dos mundos e é a que as pessoas menos escolhem. E eu vou explicar tudo isso para vocês aqui. E por quê, né? Eu te disse que a 4, que é a melhor de todas, é aquelas que as pessoas menos escolhem. E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque as pessoas não sabem disso. Quando elas estão escolhendo aquela ação, não tem uma etiqueta assim falando, essa aqui tem um baixo potencial e um alto risco. Essa aqui tem um alto potencial e um baixo risco. Não tem essas etiquetas ali para você escolher. Se tivesse, era muito fácil, todo mundo escolheria a ação do tipo 4. Mas como não tem essa etiqueta ali, as pessoas acabam escolhendo ali, achando que aquela ação é melhor, mas
quando na verdade elas estão escolhendo ali a do tipo 3. E para continuar exemplificando aqui, eu vou te mostrar uma outra imagem aqui para você continuar entendendo aqui esse meu raciocínio. Até agora você já viu ali que as pessoas que investem em ações, elas sabem que existe um risco maior do que a da renda fixa, por isso que elas estão em ações. E você também já viu que existem 4 tipos de ações aqui e as pessoas costumam escolher o pior tipo ali, que faz elas perderem bastante dinheiro. E aí eu quero te mostrar agora, olha essa imagem aí. Essa imagem mostra aí 4 ações, ação A, ação B, ação C e ação D. No eixo vertical, vocês vão ver o retorno esperado. Então, quanto mais acima está nesse eixo aí, a ação, maior é o retorno que a gente espera que ela tenha. E no eixo horizontal, você vai ver o risco. Quanto mais à direita ela estiver desse gráfico, maior é o seu risco. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aí, você vai me responder mentalmente aí, tá bom? Entre a ação A e a ação B, qual que você escolhe? A ação A em azul ou a ação B em vermelho? Aquele investidor racional, ele vai escolher, obviamente, a ação B. Por quê? Porque ela tem uma expectativa de dar mais retorno e o risco é o mesmo. Vejam que no eixo horizontal, elas estão iguais aí, a ação A e a ação B, só que o potencial de retorno da B é muito maior. Então, o investidor racional, obviamente, entre as duas, ele escolhe a B. E entre a ação B e C, qual seria a sua escolha? Entre a ação B e C, o investidor racional, ele vai escolher a B, né? Com certeza. Por quê? Porque ela vai ter ali um mesmo retorno esperado com um menor risco, né? Ela está mais à esquerda ali em relação ao risco. Entre a C e D, né? Qual seria a sua resposta, né? Entre a ação C e a ação D? O investidor racional, ele também escolheria ali a ação D de dado. Por quê? Porque ela tem um maior retorno esperado para um mesmo risco. Então, a ação D, com certeza, é a mais vantajosa. E aí eu te pergunto, e entre a ação B e D, qual seria a sua escolha? E aí, nesse quesito, entre a ação B e D, vai depender do seu perfil de investidor. Se você busca correr mais risco para ter um maior retorno, você escolheria a ação D, D de dado. Se você quer ser mais conservador, né, e por isso você entende que o retorno seria menor, aí você escolhe a ação B, B de bola. E entre a ação A e C, a mesma coisa. O investidor mais arrojado escolheria a C e o investidor mais conservador escolheria a A. Só que o que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos investidores escolheriam a C ao invés da B, né? Ou seja, botava mais risco ali para o mesmo retorno, sem necessidade nenhuma. E o que acontece também é que os investidores costumam escolher ali a A ao invés da B. Por que eles fazem isso? Também pelo mesmo motivo, porque não tem uma etiqueta ali falando que aquela ação tem mais risco para um potencial de retorno menor. Não tem essa etiqueta, você não vai achar a ação lá piscando, dizendo que tem maior risco ou maior retorno, você não vai achar isso. Para isso você tem que avaliar, fazer uma boa avaliação para poder escolher a melhor ação ali para você ter mais retorno com menos risco, né? Com mais segurança. E aqui para você não ficar somente no campo da teoria, né, desses gráficos que eu mostrei, eu quero te falar 2 exemplos reais aqui, o que aconteceu, né, para você entender aqui o que eu estou falando, né? 2 exemplos da nossa Bolsa Brasileira, eu vou te explicar aqui, te mostrar o que aconteceu. Primeiro, eu vou te dar um exemplo aqui do que as pessoas costumam escolher, né? Costumam fazer e tomam um alto risco para um baixo potencial de retorno, né? E normalmente essas pessoas acabam perdendo dinheiro. E o exemplo que eu vou te dar aqui é o exemplo da Magazine Luiza, a Magalu. Ela ficou se valorizando, subiu bastante ali, subiu várias e várias vezes, multiplicou o dinheiro de muitas pessoas, mas chegou num ponto que a ação ela estava extremamente cara, com baixíssimo potencial de retorno e um altíssimo risco. E nesse ponto as pessoas começaram a comprar ainda mais, com baixo potencial de retorno e um altíssimo risco. E por quê? Porque elas viram o histórico passado, né? Elas viram lá
pelo retrovisor e achava que o dinheiro delas ia continuar se multiplicando como aconteceu no passado. Mas isso não se repetiu. As pessoas tiveram uma queda no seu dinheiro de até 90%. E por quê? Né? O que aconteceu? O que tinha naquelas ações que a tornavam tão arriscadas assim, com baixíssimo potencial de retorno? Primeiro, a Magazine Luiza ela tinha um PL, né, que é um preço sobre lucro, altíssimo. E esse PL altíssimo ele está aliado a uma expectativa de alto crescimento. No caso da Magazine Luiza, era um crescimento estratosférico. Era como se a empresa, daqui a alguns anos, ela fosse talvez ali a maior empresa do Brasil e maior do que muita empresa americana ali gigantesca. Então, será que isso seria possível mesmo, né? O mercado estava precificando e por isso que o risco era altíssimo. Se ela não conseguisse entregar aquele crescimento que o mercado esperava ali, a ação despencava. O que aconteceu? Veio ali uma crise, veio ali o aumento da taxa de juros, Magazine Luiza caiu 90%. Mas o que acontece, né? O investidor de bom senso, o investidor que é racional e não o emocional, ele entendia que a empresa estava com expectativa de crescimento muito elevada, um PL altíssimo, margens baixíssimas, que poderia, a qualquer momento, qualquer variação de receita, ela poderia entrar para o prejuízo. E uma empresa como essa, você tem ali muito a perder e pouco a ganhar. Então tem uma assimetria desfavorável para você. Você investindo nela, é muito provável, né, o risco é muito alto e a chance de você perder dinheiro também é muito alta. E aí eu falo isso por quê? Né? Porque vários clientes que chegaram para a nossa consultoria, né, a Evolio Consultoria de Investimentos, a qual eu sou sócio fundador, chegaram para a gente com a carteira, né? Os clientes chegaram todos machucados, né? Chegaram ali, né, falando, meu Deus, eu escolhi as ações erradas aqui, eu segui aquela dica ali que me deram. E aí vários clientes chegaram lá com as carteiras com Magazine Luiza, com Via Varejo, com Cogna, com IRB, com várias dessas empresas ali, que a gente percebe que eles compraram pela influência ali, que eles viram, as dicas que eles viam, e ali de uma carteira muito negativa, com altíssimo risco, baixo potencial. E aí você me fala assim, sim, Guilherme, entendi, né, que tem esse exemplo aí da Magazine Luiza, essas outras que você comentou, que te dão ali um altíssimo risco e um baixo retorno esperado, né? E por isso, esse tipo de empresa é o que a maioria das pessoas costuma escolher. Mas também tem um outro tipo de empresa, que é aquela empresa que pode te dar um alto retorno com baixo risco. E da mesma forma que eu falei da Magalu, eu vou te dar aqui um outro exemplo, um exemplo de uma empresa como essa. Mas antes de falar sobre essa empresa, vou deixar claro aqui que isso não é uma recomendação de compra, tá? Né? Já que é um ponto positivo, que é uma empresa que eu acho interessante, não é uma recomendação de compra, mas é para vocês entenderem a diferença entre elas. E a empresa que eu vou falar agora é a Ferbasa. A Ferbasa, que o código na bolsa é FESA4, ela tem hoje características de uma empresa que tem baixo risco e um alto potencial de crescimento. Por quê? A Ferbasa hoje ela tem um PL baixíssimo e um PL, inclusive, um preço sobre lucro bem abaixo da média, né? Um PL quase que metade da média ali que ela tem hoje. É uma empresa que também nunca deu prejuízo. Em 12 meses ela nunca deu prejuízo lá para os seus acionistas. Então ela demonstra um histórico consistente de resultados. Além do mais, é uma empresa que tem margens altas, né? Margens elevadas. E isso contribui para ela nunca ter dado prejuízo. Já que uma margem alta, ela pode ter um deslize ali na receita, vender um pouco menos em determinados trimestres, mas como a margem dela é interessante, uma margem alta, ela não vai para o prejuízo, né? Ela continua dando lucro, tem uma queda no lucro temporária ali, porque teve algum problema pontual, mas depois ela retoma o seu crescimento. É uma empresa também que distribui bastante dividendo, né? E é uma empresa que não tem dívida, uma empresa sem dívida, né? Uma empresa desalavancada, uma empresa saudável. E aí você me pergunta, sim, Guilherme, mas a Ferbasa, para quem conhece, a Ferbasa é uma empresa que vende ali, que o preço da commodity que ela vende influencia bastante, né, no lucro dela, é uma empresa cíclica. E aí você fala, pode ser que o preço da commodity caia ainda mais e ela venha a ter
uma queda no seu lucro, né? Então, é uma empresa cíclica, uma empresa arriscada. Eu diria que a resposta é sim para o curto prazo. Se você está pensando em investir aqui, pensando somente nesse ano, você está arriscando bastante, né? E é totalmente imprevisível no curto prazo. Mas preste atenção. Nesse vídeo aqui, eu estou falando para investidores de longo prazo. Investidores que pensam ali para investir numa empresa por anos, anos e anos e até décadas, tá? Então, investir na Ferbasa hoje, com o preço atual, isso depende até do momento que você está vendo esse vídeo. Pode ser que no momento que você esteja vendo, nem esteja tão interessante assim. Pode ser que ela já tenha subido bastante e aí ela deixa de estar atrativa, mas você tem que saber avaliar. Então, pensando num longo prazo, a Ferbasa tende a ser um excelente investimento com baixo risco. Então, pode te dar um alto potencial com baixo risco. E aí você pode até ter se interessado aqui sobre a Ferbasa, né, para você entender um pouco mais sobre a empresa. E eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui, uma avaliação completa sobre a Ferbasa. É só clicar nesse vídeo que vai ter aqui, vai aparecer aqui, e você vai lá assistir esse vídeo sobre a Ferbasa. Tem tudo lá sobre a empresa, como é que ela ganha dinheiro, qual é o modelo de negócio, interpretação de indicadores dela lá. Mas aí você fala assim, sim, Guilherme, já entendi tudo isso aí, você me deu exemplos de empresas interessantes que dá um alto potencial de ganho com baixo risco. Você também me deu o exemplo inverso. Já entendi que existem 4 tipos de ações ali, que o pessoal escolhe normalmente a pior de todas. Entendi que existem ações que têm ali alto potencial e outras que têm baixo potencial. Mas aí agora a gente está chegando no momento crucial desse vídeo, tá? Eu peço que você preste bastante atenção para você entender. E o ponto central desse vídeo agora aqui são as dicas que eu vou te dar. Então, anote as dicas aqui que eu vou te dar, as dicas importantíssimas para você escolher as melhores ações, aquelas que vão te dar mais potencial com menos risco. Então, você já entendeu, foi para dar um conceito geral para você entender o que, é que você está fazendo, e agora vem as dicas aqui para você investir bem e esse vídeo aqui fazer que você sair um melhor investidor ganhando mais dinheiro. E primeiro eu vou começar com as empresas que você deve evitar, as empresas que você deve se afastar. Então as dicas são essas aqui. Evite empresas da moda, né? O que são empresas da moda? Empresas que todo mundo está falando que vai explodir. Aquelas empresas que o pessoal comenta, eu não vou dar nomes aqui, né? Eu já até citei algumas aí mais cedo nesse vídeo aqui, mas aquelas empresas que todo mundo fala que vai multiplicar por muitas e muitas vezes, que estão todo mundo falando, que os gestores estão todos empolgados ali, falando. Você tem muito no Twitter, ou vídeos no YouTube, ou vídeos no Instagram, e o pessoal falando demais. Essas empresas da moda você deveria evitar, porque normalmente o preço ele vai estar muito desajustado. Se tem muita gente buscando, se tem muita gente querendo e falando, o preço ele está mais elevado do que deveria estar. Então, evite empresas da moda. Segunda empresa que você deve evitar, empresas que está embutido no preço dela uma grande expectativa de crescimento, né? E às vezes até fora do racional. Se o crescimento ele não vem nessas empresas que têm muita expectativa de crescimento, o tombo é muito grande. Então, o mercado está esperando que essa empresa vai crescer ali 30% ao ano. Se a empresa cresce 20%, foi bom, mas o mercado esperava 30%. Se ela cresce 20%, ela despenca, né? Porque o mercado estava precificando um crescimento muito maior. Então, expectativas exageradas de crescimento embutido, que estão com preço embutido nela, né? O PL muito elevado, você deve se afastar. Outra empresa, empresas que estão se deteriorando. E o pessoal gosta muito dessas empresas, não sei por quê. Mas empresas que estão vendo ali lucro caindo, dívida aumentando e sem nenhuma clareza ali pela frente, você deve evitar, né? Obviamente, esperar uma melhora ali, esperar que os resultados voltem a crescer para poder pensar em comprar essa empresa. As pessoas ficam ali na expectativa, né, de comprar aquela empresa se deteriorando, na expectativa que ela melhore logo depois. Mas não é assim, né? Às vezes é melhor você esperar que ela volte a ter um bom resultado para você pensar em investir. Então evite essas empresas que estão se deteriorando. Outra empresa para você evitar, empresa que tem baixa ou nenhuma expectativa de crescimento, né? Que são aquelas empresas que há 10, 15, 20 anos estão com o lucro parado ali. O lucro nem sobe nem cai, mas a empresa não cresce. Empresa que não cresce não te dá
não valoriza, né? Ela não te dá um bom retorno. Então essas empresas também você deve evitar. E um outro tipo de empresa que você deve evitar são aquelas empresas com margens baixíssimas, né? Margem que ora a empresa dá lucro, ora a empresa dá prejuízo. Uma pequena variação ali de receita, o impacto é muito grande e a empresa passa a dar prejuízo. Então são essas as empresas que você deveria evitar. Essas são as dicas para você evitar as empresas, para você não perder dinheiro com elas. E agora vem as dicas aqui, as mais importantes, são as dicas das empresas que você deveria comprar, as empresas que você deveria investir pensando no longo prazo, pensando aí por anos a fio, por décadas à frente. Primeira empresa que você deveria comprar. Empresas que quase ninguém comentam, pois são empresas, em teoria, sem graça, né? O mercado não acha muito interessante, né? O setor daquela empresa também não é atrativo, ninguém comenta. Essas empresas aí você deve aprofundar a sua análise, porque às vezes é uma mina de ouro escondida ali, uma mina de ouro que ninguém está vendo, ninguém está observando, ninguém está falando, e por isso, já que ninguém está comprando, o preço está lá embaixo. Você compra uma empresa excelente por um preço baixíssimo, é a grande mina de ouro aí nos nossos investimentos. Então essa é a primeira empresa aí que você deve observar. Segunda empresa ali que você deve comprar são empresas que crescem de forma consistente. Então não adianta a empresa crescer ali 50% num ano e no outro ela ter uma queda de 20%, de 30% e ficar nessa oscilação muito grande. É uma empresa que cresce ali sempre tem uma boa previsibilidade. Então é uma empresa que você deveria comprar também. Outra empresa que você deveria comprar são empresas desprezadas pelo mercado, né? É até parecida com a empresa sem graça que eu falei no primeiro, mas a empresa desprezada pelo mercado são aquelas empresas de um setor que ninguém dá muita atenção porque não é um setor disruptivo, digamos assim. Às vezes a empresa de tecnologia está na moda, né? Então todo mundo quer investir em empresa de tecnologia. Ou fintech, né? Que são os bancos digitais estão na moda, todo mundo vai investir em banco da moda. Mas uma empresa, às vezes de mineração, né? Às vezes uma empresa de papel e celulose, às vezes uma empresa de energia elétrica, ninguém está dando muita atenção, mas são empresas que têm um grande potencial de crescimento pela frente. Então essas são empresas desprezadas pelo mercado. Outro tipo de empresa que você deveria comprar são empresas de setores perenes, né? São empresas que já existem ali, de setores que já existem há anos e anos, décadas, e que a gente sabe que dificilmente vai ser substituído. Essas empresas podem apresentar um alto potencial e ainda assim um baixo risco, tá? Outro tipo de empresa são empresas que já estão na bolsa há bastante tempo e que possuem um bom histórico de resultado. Eu acho incrível a quantidade de pessoas que se interessam por IPOs, né? Empresas que estão entrando na bolsa agora. Se a empresa está entrando na bolsa agora, o controlador está vendendo, ele está vendendo sempre no melhor momento dele, ou no melhor momento do mercado, ou a junção dos dois. Melhor momento do mercado, melhor momento da empresa, você compra, depois desaba. Então as pessoas ficam nesse oba-oba, talvez pelo medo de ficar de fora, né? Que é o famoso FOMO ali, medo de ficar de fora, as pessoas entram nesses IPOs aí, mas é bem interessante você olhar aquelas empresas que já estão ali há anos e anos, que você pode pegar o histórico dessas empresas ali e avaliar, tá? Outro tipo de empresa são as empresas que, por serem menores, as empresas pequenas, elas não são muito observadas no mercado. Então são as famosas small caps. Olhe com carinho as small caps. Às vezes, né, o pessoal fala que a small cap é mais arriscada. Mas quando falam em risco, eles estão falando em oscilação, em volatilidade, né? Que ele sobe e desce. Mas quando você olha a empresa especificamente, a empresa é extremamente segura, né? Empresa que cresce, empresa que tem um potencial muito grande aí pela frente, que estão largadas ali com preço muito baixo. E essas empresas, sim, pode ser um excelente investimento para o longo prazo e multiplicar seu dinheiro por várias e várias vezes ao longo dos anos. Outras empresas interessantes são empresas pouco alavancadas, empresas que possuem pouca ou nenhuma dívida, né? Então são empresas bem interessantes para você comprar. E por último, empresas com margens altas, tá? Empresa com margem alta faz com que as variações de receita, né, ou variação até de margem ali, faz com que a empresa continue com seu lucro e sofra pouco ali
a essa variação de receita ou variação de margem, tá? Então, margens altas faz você ter um investimento ali mais seguro e com grande potencial de retorno, tá? Essas foram as dicas entre empresas que você deve evitar e as empresas que você deve comprar. E aí eu te deixo um questionamento aqui. Se você hoje não tem tempo para fazer esse tipo de avaliação, né? Avaliar as empresas que você tem que evitar, as empresas que você tem que comprar, se você não tem tempo para acompanhar essas empresas, né? Esses ativos depois que você compra, se não tem tempo para fazer um rebalanceamento, né, de tempos em tempos, às vezes algumas empresas sobem demais, elas se tornam um pouco atrativas e outras empresas elas caem e se tornam um pouco mais atrativas. Então você tem que fazer um rebalanceamento de tempos em tempos na sua carteira. Se você não tem tempo para isso, se você não sabe o que está acontecendo, né, com sua carteira, com seus ativos, quando a ação despenca ou quando a ação sobe muito, e você não sabe o que acontece, se você não sabe quanto ter em cada classe de ativos, vou ter 20% em ações, 30% em fundos imobiliários, tantos por cento em renda fixa, você não sabe fazer isso, não sabe montar sua carteira e acompanhar, a gente pode te ajudar. A Evolio Consultoria de Investimentos faz exatamente esses serviços para você aí. Então eu vou deixar para você aqui um convite para você clicar no link aqui da descrição, vai lá, entra no nosso site, confere quais são os nossos serviços, veja aquele que é mais interessante para você, entre em contato com a gente no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas para a gente poder te ajudar, tá bom? Clica no link da descrição da Evolio e vai lá conhecer um pouco dos nossos serviços. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.